meninas, tudo bem? Hoje eu fiz um resuminho do que a gente vai estar trabalhando aí, principal da função quadrática. Então, esse resumo é importante que você coloque no seu caderno com a data de hoje para poder ficar bem organizado, tá bom? Então, olha, o que é uma função quadrática? O nome fala, quadrática significa que ela é uma função do segundo grau. Então, a gente já está acostumada a resolver equações de segundo grau por Delta e Bhaskara. Agora, a gente vai trabalhar algumas propriedades relacionadas à função do segundo grau. Ok, a função do segundo grau, ela tem a mesma forma da equação, só que ela não tem a igualdade, mas ela vai ter a mesma forma. Então, nós temos que a nossa função, ela é ax ao quadrado mais bx mais c. Nós já sabemos lá da equação do segundo grau que a, b e c são números. Primordialmente, para ela ser do segundo grau, o a não pode ser zero, porque se zerar x ao quadrado, aí ela volta a ser uma de primeiro grau, ok? Então tá bom. Outra definição, outra parte dessa função, gráfico. Todo gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. Então, a gente já está vindo aí 2 semanas construindo gráfico, né? Então, só reforçando o gráfico da função de segundo grau, parábola. Se o coeficiente, ou seja, de x ao quadrado for positivo, concavidade para cima. Então, a gente já havia falado também, carinha feliz, né? Então, se eu tenho lá uma função onde x ao quadrado é positivo, porque o seu coeficiente é positivo, concavidade para cima. Se x ao quadrado admite um valor negativo para coeficiente, ou seja, o a é negativo, concavidade voltada para baixo. Então, a negativo, x ao quadrado com um coeficiente negativo, concavidade para baixo. Olha lá, trechinho. O que acontece? Nós vamos trabalhar com 2 elementos essenciais para fazer essa parábola, que são os zeros da função e o vértice da função. O que são os zeros da função? Os zeros da função, o nome já fala, zero da função. Significa que eu vou pegar a função e vou igualar a zero. Quando eu pego a função e igualo ela a zero, olha o que acontece. Eu pego a função e igualo a zero. Ela volta para uma equação do segundo grau. Então, para que eu possa determinar os zeros da função, basta eu resolver a equação do segundo grau, utilizando aí a fórmula de Delta e Bhaskara. Ok, professor, e para determinar o vértice dessa parábola, o que é o vértice? O vértice é esse ponto mais baixo ou ponto mais alto da parábola, é onde a parábola vira. Então, esse ponto, ele pode ser um ponto mínimo, um valor mínimo, se a parábola tiver com a concavidade para cima. Por que mínimo? Porque é o ponto mais baixo da parábola, olha lá. Agora, se a concavidade estiver voltada para baixo, o vértice é o ponto mais alto, ó. Então, se ele é o ponto mais alto, ele é o ponto máximo. Se ele é o ponto mais baixo, ele é o ponto mínimo. Semana que vem nós vamos trabalhar bastante com essa questão do vértice, que trabalha muito com o ponto mínimo de uma função e o ponto máximo dessa função, ok? Como que eu vou determinar esse máximo ou esse mínimo? Através dessas 2 fórmulas. É um ponto, então se é um ponto, ele tem coordenadas x e y. Para determinar x, eu vou utilizar a fórmula menos b por 2a. E para determinar y, vai ser menos delta por 4a, ok? Como exemplo, nós vamos fazer aí a letra A da número 3 da lista 8. Então, já veio lá na lista falando que a letra A da número 3 seria resolvida aqui nesse exemplo.
observe que a questão 3, ela vai englobar várias coisas. Então, para cada item, você vai calcular 4 coisas diferentes. Vai determinar aí 4 coisas diferentes. Então, vamos lá. O exemplo. Então, o nosso exemplo vai ser resolvido da lista 8, o número 3, letra A, tá bom? Então, olha só. Determine para cada função, então são 3, você vai fazer 3 vezes isso aqui, somente com a função que vai variar, tá bom? Mas o método de resolução é o mesmo. Então, ele fala, para cada função, determine. Nós escolhemos a letra A. A letra A vai ser a função f de x igual x ao quadrado menos 3x mais 2 unidades. Agora, ele vai pedir 4 coisas. Então, vamos lá. Primeira coisa que ele pediu são as raízes. Aí tá aí entre parênteses. As raízes ou zeros. Eu vou pegar a minha função, que é x ao quadrado menos 3x mais 2 e vou igualar a zero. Lembra que a gente apagou a alegoria? Zero da função, eu pego a função e igualo a zero. Vou resolver delta e Bhaskara, ó. Então, eu tenho que o A é 1, o B é menos 3 e o C é 2. Então, vamos. O delta vai ser o B, que é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes C, que é 2. Então, delta, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 2, 8. Então, meu delta vale 1. Vou substituir na fórmula de Bhaskara, ó. X é igual a menos o B, que é menos 3, mais ou menos a raiz do delta, que deu 1, dividido por 2 vezes o A, que é 1. Então, x é igual a 3, mais ou menos 1, dividido por 2. Faço a soma e a subtração. Então, 3 mais 1, 4. 4 por 2, 2. 3 menos 1 dá 2. 2 por 2 dá 1. Lembre que esses são valores de x. Então, lá no sistema cartesiano, esses valores vão estar no eixo x. Os dois é x. Então, é x igual a 1 e x igual a 2, ó. Esses aqui são os zeros da função. Você já pode ir montando o gráfico, olha lá. Então, os meus zeros da função, 1 e 2. Então, quem são os zeros? Os zeros da função é o x1 e o x2, ok? Já marcamos ele lá. Pronto, agora vamos para a segunda coisa. Determine o vértice. Então, olha só. Agora ele quer o vértice. Lembre que o vértice tem as duas formulazinhas. Então, meu vértice vai ser o resultado do x do vértice, que é menos b por 2a. A fórmula vai estar lá, tá bom? Para você calcular. E y do vértice é igual a menos delta por 4a. Então, vamos. O x do vértice é menos o b, olha lá o b, 3 negativo, dividido por 2 vezes a letra A, que é 1. Então, fica 3 positivo por 2. 3 por 2 dá 1,5. Já o y do vértice vai ser o menos delta, nosso delta deu 1, dividido por 4 vezes A. Então, vai dar menos 1 quarto. 1 quarto dá 0,25. Então, meu vértice vai ter 1,5 de x e 0,25 de y. Você pode colocar 0,2, né? Lá na hora de fazer a marcação. Agora, o importante, vamos marcar esse vértice. Então, olha aqui, ó.
Então, meu vértice é 1,5 de x. Então, no x, 1,5, olha lá. Tá vendo? Ele tem que ficar no meio, professora? Tem, porque ele é o vértice, né? Então, se ele não ficar no meio, a parábola vai ficar torta assim. Não, ele tem que ficar exatamente no meio. Então, tá bom. Então, meu vértice é 1,5 de x e 0,2 negativo de y. Então, ele tá aqui, ó, embaixo um pouquinho. Olha lá. Esse aqui é o meu vértice. Tá vendo? Pronto! Na terceira coisa que ele me pede o gráfico. O gráfico é a curva, olha lá, ó. Olha o meu gráfico. Tá vendo? Então, o que eu preciso para fazer o gráfico? Para fazer o gráfico, eu preciso dos zeros e preciso de quem? Do vértice. Tranquilo? Marcou os zeros, marcou o vértice, pronto, você já tem o seu gráfico. E por último, né? Então, aqui a terceira coisa... Ixi, acabou a tinta. A terceira coisa, então, que ele pediu foi o gráfico. Nós já fizemos. O que eu vou marcar no gráfico? Os zeros e o vértice. Então, tá bom. E a última coisa, ele fala: esse vértice é valor máximo ou mínimo? Olha, o vértice está aqui. Ele é o ponto mais alto ou ele é o ponto mais baixo? Né? Visivelmente, ele é o ponto mais baixo. Se ele é o ponto mais baixo, ele é ponto de mínimo. Ok? Então, nós vamos treinar aí essa semana respondendo a questão 3, tá bom? Então, lembre. O que eu vou fazer na letra B, professora? A mesma coisa. Na letra B eu vou calcular a raiz e o zero, o vértice, colocar no gráfico e falar se é máximo ou mínimo. Na próxima semana nós vamos treinar mais um pouquinho. Vamos treinar novamente. Se você colocar no gráfico e fez assim, ó, o zero está aqui. E o vértice tá aqui, ó, pode fazer a conta de novo, tá bom? Ele tem que ficar parábola simétrica, olha lá. Então, se der um bundinho para um lado, um trem esquisito para o outro, um ponto lá voando, pode fazer a conta novamente, tá bom? Então, olha, pra gente concluir, vou explicar como que vai ser aí as atividades dessa semana. Essa semana eu estou abrindo o Fórum 2 do segundo bimestre. Vocês já devem ter recebido o cronograma, nós vamos estar fazendo a segunda avaliação agora no final de junho, para fechar a nota do segundo bimestre. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de ter, no mínimo, a nota de 5 listas para fechar aí a nossa média. Por quê, professora? Porque vai ser 5 das atividades, que são as listas, e 5 da avaliação, ok? Depois tem o projeto de redação, é claro, mas eu tô falando só a parte, né, da matemática aí. Então, tá bom. Então, eu vou pedir 2 listas por semana. Semana passada foi a lista 1 e a lista 2. Muitos não enviaram. Essa semana já é a 3 e a 4. Semana que vem eu vou pedir a 5 e a 6, ok? Então, o que acontece? Dessas 6, você tem que enviar no mínimo 5, tá bom? Para você ter nota de atividade. Se você não enviar nenhuma lista, você vai ficar com a nota da prova. Então, corre, tá bom? Agiliza, se atualize e envie as listas. A lista pode ser enviada tanto no GR8 quanto pelo meu WhatsApp, não tem importância, tá bom? Então, eu fico aguardando a lista aí de vocês. Se não mandou a lista 1 e 2, envia. E essa semana enviar a 3 e a 4, tá bom? Então, um beijo, fica com Deus, boa semana aí pra vocês, tá bom? Até mais!